Primeiro de Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. Amém? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Vamos receber a palavra de bom grado, não é isso? O profeta disse: no dia que um crente perder o desejo pela palavra, então a situação dele está triste. A principal coisa é a palavra. A principal parte do culto é essa agora, onde a palavra vai ser falada. Não só vocês se alimentam, como eu também me alimento da palavra. Então a palavra é para nos tornar forte, nos alimentar. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas vamos entender aqui, eu já venho falando isso aí na internet, mas a gente nunca fala tudo. Então vamos explorar mais um pouco aqui do plano salvífico de Deus, que engloba 6 coisas. Engloba a eleição, a graça, o sangue, a misericórdia, a fé e a predestinação. São essas 6 coisas que diz respeito ao plano salvífico de Deus. A eleição nos trouxe, a graça nos salvou, o sangue nos conserva limpo, a misericórdia nos protege, a fé nos coloca na plataforma mais alta, ou seja, no pódio de um vencedor, no lugar mais alto, e a predestinação nos leva de volta para o local de onde primeiro viemos. Porque Jesus disse assim, ó: eu saí do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Isso aqui para os dualistas é um versículo chave. Olha, volta para o Pai. Mas se você não entende a natureza humana, a natureza divina, se a pessoa não entende o que é o Logos, que é o próprio Deus que veio, se encarnou e depois voltou a ser Espírito novamente, jamais vai compreender. Jamais vai compreender. O Logos, que é o próprio Deus, vem, se encarna e depois retorna a ser Espírito para habitar dentro de nós. Volta a ser aquela condição que ele era antes, agora para habitar dentro de nós. Então ele diz: deixei o Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Olha, veio, mas voltou. Estão entendendo? Então, é assim, o mundo religioso prega assim, que acha que Deus iria escolher um grupo de pessoas para se salvar e outro grupo para se perder. Não, isso não existe. Isso não existe. Quando se fala em predestinação, que a predestinação é uma doutrina da Bíblia, aí pensa se está falando em Calvino, que Calvino acreditava que era um grupo que ia ser salvo e outro grupo ia se perder. O profeta William Branham veio e mostrou como é que é a eleição e como é que é a predestinação. Deus elege por presciência e predestina por presciência. Ou seja, Deus conhece a coisa antecipadamente. Deus conhece o fim desde o princípio. Ele sabe tudo para depois fazer. Estão entendendo? Olha só, eu estou falando muito dessa coisa assim, estão entendendo? Não preciso falar isso não, né? Então veja só, parar de falar isso aqui, estão entendendo?
Deus vai dando a compreensão para vocês. Amém? Então veja só. Quando as pessoas vão eleger, vamos para vocês entenderem aqui. Você sabe que eleição é maior do que primogenitura. Lá no Velho Testamento tinha a primogenitura. O filho que nascia primeiro tinha direito à porção dobrada da herança e seguia a linhagem do pai. Se o pai fosse sacerdote, ele seguia sendo sacerdote. Se o pai fosse rei, ele seguia sendo rei. Mas quando chegou em Jacó e Esaú, aí Deus disse, não, peraí, eleição é maior do que primogenitura. Está entendendo? Olha, que o propósito de Deus se cumprisse segundo a primogenitura, não, segundo a eleição. O maior servirá ao menor. O eleito era Jacó, porque Deus conhecia antecipadamente a vida dele, sabia de toda a sua trajetória. E quando a graça fosse apresentada àquele homem, quando Deus fosse apresentado a ele, ele aceitaria, recebia e viveria para Deus. Deus elegeu ele antes de nascer, porque sabia da sua trajetória. Isso é o que é eleição. Pedro diz, eleito segundo a ciência de Deus. Deus sabia que aquele Esaú iria fazer coisa errada. Deus sabia que ele ia tomar mulheres cananeias, mulheres descendentes de Ismael, para deixar o pai e a mãe angustiados. Deus sabia das safadezas de que Esaú ia fazer e, conhecendo antecipadamente, ele diz, o propósito da eleição se cumprirá. Jacó é o eleito. Amei a Jacó e aborreci Esaú, porque ele já sabia a trajetória de todos os dois. Eu já ia dizer, estou entendendo de novo. Já ia dizer, estou entendendo. Veja, então, sabia. Isso é o que é eleição segundo a presciência. Conhecer o fim desde o princípio. Já sei o que vai acontecer com cada um. Na trajetória da vida, do começo até o fim, eu sei. Então eu elejo, eu vou eleger e predestinar. Quando as pessoas vão eleger um prefeito, aquele prefeito vem com um monte de promessa. Vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vamos supor ali. Ele está sendo demagogo, fingido. O povo não conhece ele, elege aquele homem sem conhecer. Mas Deus, quando for eleger alguém, eleger cada um de nós, ele conhecia. Deus não elege sem conhecer. O povo elege sem conhecer. Mas Deus não elege sem conhecer. Deus não elege sem conhecer. Então Deus iria fazer uma coisa aleatória? Porque a eleição está na Bíblia. Eu vou passar aqui vários versículos. Talvez não dê tempo de eu falar isso tudo hoje, mas vamos lá. Então, é assim, ó. Muitos são candidatos, mas um só é eleito. Existem milhões de pessoas, bilhões de pessoas no mundo, mas nem todos foram eleitos para a vida eterna, gente. Porque Deus conheceu a sua trajetória antes mesmo de nascer. O apóstolo Paulo diz, quanto àquele que me escolheu antes do meu nascimento. Será que Deus não sabia não da trajetória de Paulo? Que ele iria crescer, iria viver ali aos pés de Gamaliel, iria aprender toda a lei, iria perseguir os cristãos, iria. Mas Deus diz, mas eu vou cruzar o caminho, como vou cruzar o caminho de toda pessoa. Agora cabe a eles rejeitar ou aceitar. Então Deus foi lá e cruzou o caminho de Paulo. O que ele fez? Ele rejeitou? Não, ele aceitou. E aí seguiu em frente. Deus conhecia ele, diz, quanto ao que me elegeu antes de eu nascer. Jeremias diz, eu não passo de uma criança. Ele disse, não diga isto, que não passa de uma criança. No ventre materno, antes de você nascer, eu te escolhi e te elegi para ser profeta das nações. Eu não sei nada, sou uma criança, mas eu conheço a tua vida, eu conheço tudo. Eu te elegi para ser profeta das nações. Então, é assim, ó, Deus conhece. O nosso próprio nascimento na terra natural foi uma eleição. De milhões e milhões de bilhões de germes de vida, você foi escolhido para entrar. A própria terra que nós moramos hoje, ela foi eleita por Deus para colocar habitantes aqui. De milhares de planetas que existem, Deus escolheu essa terra para botar a gente.
Mas você acha que Deus elegeu sem saber? Não, eu vou eleger esse camarada aqui, ele está falando essas coisas aí. Aí o prefeito é eleito, depois começa a fazer um monte de corrupção, praticar um monte de coisa errada, roubar que só. Mas porque o povo não sabia que ele ia fazer isso. Aí elegeu o camarada, com promessas demagogas. Mas Deus conhece cada um antecipadamente e elege. Isto foi o que o profeta William Branham veio ensinar. E nos ensinar da forma correta. Porque estava todo mundo aleatório aí pensando, e Deus escolhe um grupinho para fazer isso e outro grupo para se perder. Não, Deus não faz isso. Deus conhece, Deus nos deixa no livre-arbítrio, mas Ele conheceu na sua trajetória de vida, o seu livre-arbítrio, que você aceitaria Ele. Então elegeu você para a glória. Estão entendendo? Então veja só, alguns versículos aqui que falam de eleição. Olha só. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Nós somos geração eleita. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Mas por causa de quem? Dos eleitos. Aí diz assim, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos. Segundo a fé dos eleitos. Existe esta fé na terra, dos eleitos. Existe a fé dos salvos, que são as virgens, e existe a fé dos eleitos. Aqueles que vão ser arrebatados desta terra. Aqueles que vão ser raptados desta terra. Paulo diz, segundo a fé dos eleitos. Se existe a fé dos eleitos, existe a fé dos outros também, a fé dos salvos. Mas o eleito crê em toda palavra. O eleito vai e vive uma vida de santificação para Deus. O eleito vive uma vida consagrada a Deus. Segundo a fé dos eleitos. Olha só. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. E o eleito de Deus se reveste, sabe de quê? De humildade, mansidão, longanimidade e benignidade. Esta é a vestimenta do eleito. Não tem arrogância no meio dos eleitos, não. Não tem soberba no meio dos eleitos, não, sabe? É humildade. O apóstolo Paulo diz para nós assim, ó. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição vem de Deus. Nossa eleição vem de quem? De Deus. Não fui eleito pelo povo, não. A voz do povo não é a voz de Deus, não. Não fui eleito pelo povo, não. Fui eleito por Deus. Isso é maravilhoso. Amém? Portanto, irmão, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. A eleição aponta a nossa origem. A predestinação aponta o nosso destino. Faça mais firme a vossa vocação e a eleição, porque você foi escolhido por Ele. Faça mais firme isto. Torne isso mais firme em sua vida. Eu sou escolhido de Deus. Deus não vai me pegar. Louvado seja Deus. Vamos em frente aí, irmãos? Louvado seja Deus. O dia que nós estamos tirando para a palavra é o domingo. Então nós temos que recebê-la de bom grado. Na quarta nós só estamos orando, só mais orando. Agora vamos receber a palavra de bom grado. Amém? Aí diz assim, ó. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa de obras, mas por causa daqueles que o chamam. Não tinha nascido, não tinha feito nem bem nem mal, mas Deus conhecia a vida de Jacó e conhecia a vida de Esaú. Amei a Jacó e aborreci Esaú. Isso é tremendo. Todo eleito é predestinado para voltar para a glória. Que Jesus disse, vim de Deus e vou voltar para Deus. Viemos de Deus
temos que retornar para Ele de volta. Aí essa outra doutrina que as pessoas estão se batendo aí. Não porque Calvino falou que era um grupo para se salvar e outro grupo para se perder. Não, nós não acreditamos nisso. Nós não acreditamos em predestinação de Calvino. Acreditamos na predestinação da Bíblia. Que ele também predestina pela presciência, por conhecer antecipadamente. Vamos lá. Deus te colocou aqui nesse mundo. Conheceu a tua vida todinha, a tua trajetória, que Ele cruzava teu caminho e você aceitaria, e você não deixaria a palavra por nada, e você viveria uma vida de fé, uma vida crendo nele. Então Ele viu toda a sua trajetória, Ele disse: este eu vou predestinar para a glória. Não importa se você fez coisa errada. Eu fiz coisa errada lá no passado, eu fiz tanta coisa errada. Deus conhece que cruza o caminho do verdadeiro eleito, ele vai receber aquilo e vai viver para Deus. Deus diz: este é o predestino para a glória. William Branham disse: existem dois tipos de crença. É os arminianos que dizem que você tem que fazer obras para ser salvo. Os calvinistas dizem: não, não preciso fazer nada. Deus já me predestinou, estou sentado na cadeira da predestinação. Então Deus já me salvou mesmo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Aí tem deles que usava short, podia fumar, podia fazer isso, fazer aquilo. Deus já me predestinou, então não tem como eu se perder mais. Está errado. Está errado. Deus diz: um verdadeiro cristão eleito, predestinado, será sempre grato a Deus, vai viver em obediência. Pedro diz: eleito segundo a presciência de Deus para a obediência em santificação. Eu não fui eleito para fumar, para beber, para fazer tudo que não presta, não. Eu fui eleito para viver uma vida de santidade. Olha aqui, ó. Eleito segundo a presciência de Deus em santificação de espírito, para a obediência da aspersão do sangue de Jesus. Você acha que eu fui eleito para dizer: eu sou predestinado, estou sentado na cadeira da predestinação? Pronto. Uma vez salvo, salvo para sempre, agora eu posso fazer o que quiser. Não. Isso é conversa fiada de quem nunca recebeu a graça, nunca recebeu Cristo. Ele vai viver em obediência e em santificação, porque ele foi eleito para isso. Louvado seja Deus. Então Deus faz assim: entre a eleição, a escolha, e a predestinação, o retorno, eu vou fazer 4 coisas por vocês. E dentro dessas 4 coisas, vocês vão escolher se querem ou não querem. Vou deixar livre-arbítrio para vocês escolherem. Certo? A eleição ele conhece, predestinação também por presciência. Mas aí ele apresenta o quê? A graça. A eleição nos trouxe, a graça nos salvou. A graça é o favor imerecido. A graça é a projeção do amor. A graça projetou o sangue. A graça salva, perdoa, justifica, transforma e regenera. Vou apresentar minha graça para ver se vocês querem. Quem é a graça? Cristo. Pegou a sua trajetória aqui, ó. Daqui até aqui. Você foi. Ele chegou aqui e disse: aqui está a minha graça. Aí você disse: quero. Aí seguiu em frente. O sangue te conservando limpo. A misericórdia te protegendo. Aí você, com fé, na graça, na eleição, na graça, no sangue, na misericórdia, você vai voltar para lá. Estão entendendo? Eita, olha aquele novo: estou entendendo. Mas eu vou parar com isso, já peguei o hábito de dizer estão entendendo. Aí eu estava assistindo um vídeo, eu disse: eu estou falando muito esse negócio de estão entendendo.
Vou parar, eu tenho que parar com isso. Vocês aguentem aí um pouco que eu vou parar com isso. Às vezes eu vou soltar uma aqui lá, mas eu vou parar. Então, veja só, é isto que Deus faz. Vamos lá, João nasceu, nem nascido estava, em matéria informe, lá no ventre de sua mãe. E Deus já sabia o quanto tempo tu ia viver. Certo? Toda a trajetória da tua vida, antes mesmo de praticar o bem e o mal, Deus já sabia. Aí, sua trajetória. Apresentou a graça para você. Aí João disse, eu quero. Aí João foi lutar. O sangue conservando ele limpo. E João pedindo misericórdia a Deus. Ó Deus, me ajude pela sua misericórdia, porque a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Mas nessa trajetória, cometi uma falha aqui, uma falha acolá, uma falha ali, mas pedi misericórdia a Deus, a tua misericórdia me protege. A tua misericórdia, Senhor, me protege. E aí pedia perdão, e pedia perdão a Deus, e disse, Senhor, me perdoe, por isso me perdoe, mas foi lá caminhando, Deus conhecendo toda a trajetória dele, deixando ele livre, porque Deus não impõe nada a ninguém, deixando ele livre. Esse aqui eu conheço toda a trajetória dele, que ele não me deixa, então eu predestino ele para a vida eterna. Então ele vem, Deus faz dessa forma, gente. É desta forma que Deus faz. Então Deus vem e apresenta a graça. Nessa graça Ele coloca 3 etapas: justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Nessa graça Ele coloca as 3 etapas, sabendo que nós éramos o copo que estava na lama do pecado. Mas Ele vai, tira o copo da lama, tira a gente do lamaçal do pecado. Mas à frente Ele lava a gente com a santificação, tira a lama do copo. Mas tudo isso porque você aceita. Você diz, eu quero. Aí onde está o livre-arbítrio de você dizer assim, eu quero. Certo? Porque um presente não é seu se você não aceitar. Vou dar essa mensagem para tu. Se tu não aceitar, é tua? Joel? É sua não. Então pronto. Deus disse, eu vou dar a graça, a misericórdia, o amor, a salvação. Quer? Você tem que fazer essa coisa. Se quer? A pessoa diz, não, não quero, então não tem. Ele veio para os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome, os que creem naquilo que ele apresentou. Tirou o copo da lama, tirou-me do lamaçal do pecado, tirou a lama de mim, tirou o pecado de mim. Estou limpinho, ele vem e entra na minha vida, reconhecendo minha fé, ele entra na minha vida, então eu estou selado para a vida eterna. Deus, a graça é Cristo, é a projeção do amor. É a maior expressão do amor que existe. Se chama graça. Agora, você não teria essa graça, você não teria esse resgate, se não tivesse o sangue derramado por você. Porque o sangue é que paga o preço. O sangue é quem compra a igreja. Nós temos a redenção e a remissão pelo sangue, segundo a riqueza da sua graça. Cristo vem, a graça, para derramar o sangue, para nos dar a remissão, o perdão e a redenção, o resgate e a libertação. Você crê nisso? Você crê. Você crê, você recebeu. E esse sangue que você crê vai te conservar limpo. Vai te conservar limpo. Uma coisa é você limpar o chão. Outra coisa é conservar o chão limpo. Limpar eu posso limpar agora e depois o chão está sujo.
mas conservar ele limpo é estar se limpando. Então o sangue de Cristo vem fazer isto, vem conservar a gente limpo. Mas tudo isso você tem que crer. Se não crer, está perdido. Por isso que a fé que vai colocar no lugar mais alto, no pódio de vencedor, como vitorioso. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Louvado seja Deus, irmãos. Já estou quase terminando. Vamos em frente. Só mais 10 minutos aí. Aí você tem o seguinte, olha só. A misericórdia nos protege, gente. Eu digo para você, se não fosse a misericórdia, ai de nós. Porque a graça nos salvou, o sangue nos conserva limpo, a misericórdia nos protege. Você nunca pode separar um do outro. Você não pode separar a graça do sangue, o sangue da graça, nem a misericórdia do sangue, porque está tudo interligado. Certo? Tudo interligado. Aí você... Eu aceitei a graça, você aceitou, não aceitou? Eu aceitei o sangue, você aceitou. Mas nós não cometemos erro, não? Cometemos, mas tem a misericórdia. Mas tem essa misericórdia para eu saber que Deus é misericordioso para me perdoar. Essa misericórdia que me protege. Por isso que a Bíblia diz lá em Jeremias, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Porque se não houvesse misericórdia, quando eu cometesse um erro, um pecado, ele aniquilaria a minha vida. Eu seria destruído. Mas por causa da misericórdia, esta é a minha proteção. Mas eu aceitei a graça, sim. Aceitei o sangue, aceitei, sim. Mas no dia a dia eu vou me desequilibrar em alguma coisa, algum erro eu vou cometer. Mas aí tem a misericórdia. A Bíblia diz assim, contigo está o perdão para aquele que te teme, por causa da misericórdia. Misericórdia vem de duas palavras, miseri e cardio, coração. Quer dizer o seguinte, miseris quer dizer miserável, e cardio, coração. O coração voltado ao miserável. Quem não se acha miserável, nunca alcança misericórdia. Eu sou um miserável pecador, preciso dessa misericórdia todo dia, senão não me protege, senão eu vou me perder. Por isso que eu preciso desse coração voltado a esse miserável. Eu preciso do coração de Deus voltado a esse miserável. Porque senão eu estou perdido. Então a fé me faz crer na eleição, na graça, no sangue e na misericórdia. Aí me põe mais alto que os outros por causa da fé. Por causa que eu creio. Sem fé é impossível agradar a Deus. O justo vive pela fé. Tudo é possível ao que crê. Se crês, verás a glória de Deus. Precisa-se ter fé para alcançar um patamar mais elevado. Precisa-se dessa fé para crer. Estão entendendo? Olha de novo, estou entendendo. Mas veja só. Diz aqui, ó. Mais uma vez sobre misericórdia. Lamentações de Jeremias diz, 3:22. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. O salmista Davi, quando ele cometeu o adultério, no Salmo 51, versículo 1, ele diz, Senhor, apaga as minhas transgressões, segundo o que? A tua misericórdia. É segundo a misericórdia que ele apaga as transgressões. O miserável pecador vai até ele e diz, perdoa minhas falhas, apaga as minhas transgressões. Tu tens um coração voltado ao miserável.
Os diz, mais vale um homem ser miserável, pecador, e ele correr aos pés de Deus pedindo perdão, do que um que fica escondendo como um hipócrita, fazendo coisa errada e depois dizendo que não fez. Estão dizendo? Aí está a diferença de um homem que confessa suas transgressões sem medo, do que um que fica escondendo os seus erros e dando uma de certo e levando famílias à destruição. Pegasse o exemplo de Davi, corria para os pés de Deus e dizia: eu errei, eu falhei, eu fracassei, eu clamo a Deus pela misericórdia. Eu só sei de uma coisa, eu todo dia saio de manhã pedindo misericórdia a Deus. Se eu vou viajar, eu peço misericórdia. Se eu for trabalhar, eu peço misericórdia. Para onde eu for, eu peço misericórdia. Para onde eu for, eu peço misericórdia. Porque eu sei que a misericórdia funciona como um escudo, protegendo cada um de nós. A fé nos coloca na plataforma mais elevada, e a predestinação, já que eu estou mais alto um pouco, agora é só subir. Agora é só voltar para Deus de novo. Já que eu estou no pódio de vencedor em primeiro lugar, quando aquelas pessoas ganham algo e eles vão para o pódio, né? Tem o pódio mais alto que é do primeiro colocado, né? Então, esta é a fé. Te coloca no lugar mais alto. Te coloca no lugar mais elevado. Para quê? Para dali Deus te transportar para o céu. Esse é o plano salvífico de Deus. Não tem como. Deus faz isso. Só para concluir aqui. A predestinação. As pessoas chegam assim: não existe a doutrina da predestinação, porque isso e aquilo. Quando eu estava lá na Igreja Batista, estudava um problemão grande. Quando falava em predestinação, as pessoas corriam logo e diziam: Deus vai escolher um grupinho para se salvar e outro grupo para se perder? E esse lema se espalha aí nessas denominações. Ora, nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que Ele nos predestinou pela presciência. Olha só, gente, ó. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aí, Jesus nos predestinou para quê? Para filhos de adoção, para se estabelecer como filho. Segundo o quê? Para si mesmo. Diz que ele nos predestinou para si mesmo. Segundo o quê? O beneplácito, a aprovação de sua vontade. Foi porque alguém falou isso assim: ó, Deus faz assim, ó, Deus faz. Ó, gente, segundo a aprovação de sua vontade, segundo o conselho de sua vontade, Ele elegeu, Ele predestinou cada um de nós para si mesmo, para si. Olha, e nos predestinou, e aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Quer dizer o quê? Aquele que Ele predestinou, Ele também chamou. Chamou é passado do verbo chamar. A esse também chamou, também justificou. Justificou é passado do verbo justificar. E a este também glorificou. Glorificou é passado do verbo glorificar. É tudo no passado. Não é aquela conversa da Igreja Batista: Deus vai assinar teu nome agora, João, no livro da vida. Aceita, meu filho, aceita. Que Deus está com a caneta na mão. Ora, Deus fez obra no passado. Deus chamou, justificou e glorificou. Verbos no passado Ele já fez. Conhecendo toda a nossa trajetória. Por isso que necessita de um profeta, senão o povo se corrompe, gente. Corrompe com doutrinas erradas. Precisa-se de um profeta. Só para concluir agora. Porque o que dantes conheceu,
o que dantes conheceu antecipadamente, os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. O que dantes conheceu João antecipado, predestinou para ser conforme a imagem de quem? De Jesus Cristo. De agir como Jesus Cristo agiu, gente. De fazer o que Jesus Cristo fez. De honrar a Deus como Jesus Cristo honrou. O que dantes conheceu também predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho. Nele digo, Efésios 1:11. Aqui eu li Romanos 8:29. Agora Efésios 1:11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho de sua vontade. Nele fomos o quê? Herança predestinada. Herança predestinada. Você tem um pai e tem os filhos. Se ele morrer, a herança já está predestinada para aqueles filhos. Gente. O que o pai tem já está predestinado para aqueles filhos. Então, nós fomos o quê? Nós somos o quê? Herança predestinada. Somos herança de Deus, gente. Predestinada, escolhida antecipadamente. Conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Não é conforme as igrejas tal, não. É conforme conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Segundo o conselho de sua vontade. Mas ele predestina, o profeta diz, por presciência, por conhecer antecipadamente. Está vendo aí? Como é fácil entender a predestinação? Basta ter a revelação. Agora quem não tem, fica todo embarelado e se embaraça de um lado e do outro, e pega um versículo aqui, um versículo ali, e não harmoniza, então não vai entender nada. Não vai entender. Todo eleito é predestinado para voltar para a glória. E todo eleito, o profeta diz, sabe reconhecer o que Deus fez por ele. Sabe ser grato pelo que Deus fez por ele. Ele recebe o que Deus fez por ele e ele vive em obediência a Deus. Por isso que ele volta para onde Deus está. Amém? Vamos ficar de pé. Glória seja dada ao Altíssimo. Pai, tua palavra traz vida, tua palavra é a verdade. Tua palavra ensina-nos. Ensina-nos. Gratos estamos a ti porque temos um profeta. E isto faz a diferença para entendermos a revelação. Senão estaríamos aventurando versículos da Bíblia, quando hoje temos a revelação completa. Temos a revelação completa. Hoje nós entendemos o que é eleição e predestinação. Antes de fazer o bem e o mal, antes de nascer, o Senhor já conhece cada um de nós e pela presciência sabe quem o aceita e quem não o aceita. E aí o Senhor predestina baseado no conhecimento antecipado. E por isso estamos gratos. Porque o Senhor nos viu antes de nascer e conheceu toda a nossa trajetória. E o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo no teu pensamento por nós. Porque sabia que esse povo iria aceitar. Esse povo eleito iria aceitar e Deus iria predestinar eles para a eternidade. Não.
Nós não fazemos da graça uma desgraça. E porque pensamos que temos a predestinação, vamos começar a fazer coisa errada? Não. Aí é que nós devemos ser mais obedientes ainda. Aí é que devemos viver conforme a tua palavra. Abençoa cada um. Fortalece. Ajuda esses eleitos e predestinados a vencer. Que a misericórdia proteja cada um. Que todos os dias, que todos os dias eles se lembrem da tua misericórdia, que é um escudo à proteção. O sangue no propiciatório aplacava a ira de Deus. E o propiciatório é a misericórdia. Então isso aplaca a ira de Deus sobre nós. Quando esse sangue e esta misericórdia está sobre nós, não há ira para nós. Glória seja dada ao teu nome. Abençoa, ajuda, cura, liberta, transforma. Que possamos ter uma semana, se houver mais uma semana, nos ajude a vencer. Que a fé nos faça vencer. A fé em ti. Abençoa e fortalece teus filhos. E reveste eles de humildade, mansidão, de misericórdia, de amor, de benignidade. Este é o revestimento dos eleitos de Deus. Abençoa, Pai.